Ô, Lari, quando eu fui salvar o seu contato, automaticamente já vem tia Lari, né? Como que é, assim, esse contato? Porque a gente vê aqui esse amor, né, que os seus pais têm em relação às crianças, esse cuidado que tem, né? E a gente sabe da responsabilidade também, porque a gente estava até conversando com a Flavinha lá na rádio, né? Que ela falou, não, eu quero muito que o Gustavinho aprenda, faça natação. Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer, não só de ir numa praia ou de ir numa piscina, num clube, né? Às vezes, mas às vezes você está num lugar, pode Sim. acontecer um acidente, alguma coisa nesse sentido, e a criança já sabe alguma coisa, né? E hoje você é a tia Lari, né? Como que é esse seu convívio? Primeiro, né? Esse seu amor pela natação, você sabe explicar de onde surgiu isso? Como que foi esse seu primeiro contato, assim? Bom, a vida inteira eu fazia natação, como minha mãe disse, né? Eu tinha lá meses, um aninho, 6 meses. né? Tinha meses que a maioria dos pediatras recomendam iniciar nessa faixa etária dos 6 meses. Então, assim, eu fazia natação, fiz a vida toda. E aí, mais ou menos, a faixa dos 8 anos era meu sonho ser professora, porque eu amava aquele esporte, né? E aí, mais ou menos, quando eu tinha uns 10, 12 anos, mais ou menos, né, mãe? Que a piscina ficou pronta. Que a gente conseguiu fazer. E aí, minha mãe tinha que contratar, porque eu era uma criança, como que eu ia dar aula? Mesmo gostando muito, impossível. E aí, eu sei que eu enchia saco dos professores, porque eu ficava assim... Abria, vamos supor, 3 horas da tarde, eu chegava às 3 horas da tarde com o professor, saía da piscina 10 horas da noite, a hora que o professor tava indo embora. Não saía nem pra comer. Não saía, porque eu adorava. Eu falava assim, o primeiro professor foi o Michael, né? Uhum. Falou, tio Michael, eu posso ajudar essa criança pequenininha? Porque eu sempre gostei muito de criança também. Então, eu tinha lá 12 anos, eu pegava a criança no colo, já conversava, já aprendia as musiquinhas, porque as nossas aulas são bastante lúdicas. Então, tem bastante brincadeira, tem bastante musiquinha. Pra ser uma atração para as crianças e ser algo bem prazeroso até pra nós, né? Então, assim, eu sei que eu sempre... Ai, mãe, eu acho que é legal esse brinquedinho para as crianças brincar. Mãe, eu acho que é legal a gente enfeitar dessa forma, que eu não sei o quê. Então, eu sempre gostei muito. Aí, quando eu tinha uns 15 anos já, né? Eu já comecei a dar algumas aulas, comecei a pegar mais experiência, tanto na natação, quanto pra hidroginástica. E lá na nossa escola, a gente inicia a natação a partir dos 5 meses de vida, né? Sim. A partir de meses, que é muito gostoso. E aí aconteceu que uma professora faltou um dia. E eu já sabia tudo, decorar as músicas, né? Porque eu adorava ficar lá, já sabia fazer tudo. Só que eu ainda não tinha nem começado a faculdade, não tinha nem terminado a escola. A professora faltou, pelo amor de Deus, e agora o que a gente faz? Vai lá, Lari, você consegue, dá uma aula que já ela chega. Aí eu comecei, os pais pareciam que me engolir, porque uma menina de 15 anos dando aula, né? Porque a professora tinha faltado e tal. Mas eu gostava demais, já fazia o quê? Quase 3 anos que eu tava ali naquele ambiente todos os dias. Então, por aí, nossa, foi aumentando. As primeiras aulas eu tremia. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Porque desde quando eu era pequenininha, minha mãe colocava eu como pra atender telefone. E eu, mãe, não quero não, tenho vergonha de atender telefone. Ela, Larissa, mas ninguém tá vendo. Fala aí, dá as informações que você precisa me ajudar. Então, nossa, desde sempre foi essa paixão pela água e pelas crianças. Eu gosto muito mesmo. Tenho paixão pelos pititicos, ai, meus xodózinhos, meus bebês. Ciumenta, morre de ciúme, não quer que ninguém chega perto. Eu gosto demais, então é muito, muito gostoso essa profissão. Eu falo que quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, é tudo mais leve, né? Não é que não cansa, mas é tudo mais prazeroso, né? Sim. O tempo passa, a gente não vê. Não vê. Eu percebo isso também, porque às vezes eu acho que a criança não quer nem sair da água. Não. Né? Tem muitos que saem chorando. Vixe, conta da vizinha. Do aluno das 3h30? Ah, uma criança lá na escola começou a chorar, é a aula das 3h30. A vizinha falou assim, olha, eu tô escutando uma criança que toda 3h30 chora, o que acontece? Eu falei que ela não quer sair da piscina, mas a mãe tá aqui, eu tô aqui, tá tudo bem. Ninguém tá batendo, porque eu fiquei preocupada. Você quer ver essas mães terríveis que colocam as crianças de castigo? O que é o castigo? Ficar sem natação. Nossa, eu quero morrer. Não pode fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Gente, e hoje a gente coloca a escola como uma escola onde você encontra um monte de coisas. Sim. Né? Então, provavelmente um aluno que já faz uma coisa, ele pode fazer outra também, alguma coisa nesse sentido. Quais são os cursos que hoje o pessoal vai encontrar, que o aluno encontra, que os pais possam encontrar nas unidades da BA? Na unidade 1, a gente tem aula de judô, balé, violão, guitarra, bateria, canto, hidroginástica e a natação. Falta algum ou não? E na unidade 2, somente a natação e a hidroginástica. Inicial Pilates.
O Pilates a gente tem projeto, sim. A professora é muito lotada de aulas fora, mas a gente tem projeto. Tá. Perguntinhas que o pessoal tinha colocado aqui na nossa caixinha é sobre idade, né? Se é para todas as idades, se é só para criança, se adulto também pode fazer. Todas 6 meses a 200 anos. Isso. Isso todos os cursos? Sim. Tá. Apenas os de música que não, né? Então, tipo assim, a natação a gente inicia a partir dos 6 meses. Só que as aulas de música é quando eles estão pré-alfabetizados, Sim. a partir dos 5 anos. Balé e judô a partir dos 3 aninhos. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.